Olá pessoal, estamos de volta. Tivemos um problema técnico aqui com a internet caiu. A gente tá... Olá pessoal, desculpa, tivemos um problema com a internet caiu, né? E a gente precisou reiniciar o modem aqui. A gente está com muito vento e a coisa tá oscilando a internet. Tá? Vamos tentar ver se ela consegue se estabilizar. Vamos esperar o pessoal entrar novamente aí. Desculpa mais uma vez, mas a gente está com o uso deve estar muito grande e a internet oscilou bastante agora. Agora há pouco até caiu, agora a gente conseguiu remontar ela de novo, tá? Vamos esperar mais um minutinho até o pessoal chegar de novo, né? A gente estava no pique da aula aí, a aula estava bem bacana. 70 pessoas já. Tá. Vamos lá então, pessoal. Desculpa mais uma vez aí, a internet realmente está nos traindo, né? A gente tem tido grandes problemas aí nas nossas transmissões também de aula. A internet aqui de casa aqui, não sei se é por causa do vento também, alguma coisa aí que oscilou. Mas vamos tentar de novo. Vamos lá. A gente estava falando sobre a produção do raio-x, né? E seus questionamentos. A gente falou que esses elétrons que estavam aqui, eles estavam numa oscilação muito rápida, né? Em que ele batia no anteparo aqui ao nodo e se transformava em raio-x. Bacana, tá? Isso aí é uma parte, vamos dizer assim, isso aí a gente tem que ver isso de uma forma um pouco mais abrangente, vamos dizer assim. E a gente vai abrir um pouquinho mais para tentar conhecer esse cara. Que eu acho que agora sim a gente vai poder ter uma ideia. Para vocês se interagirem no que a gente está falando aqui, esse elétron aqui, ó, eu vou mostrar o átomo de novo e a gente vai entender que esse elétron vai se chamar elétron incidente. Tá? Eu só vou girar aqui a próxima página. Vamos virar a página aqui. E a gente vai falar sobre a formação agora do raio-x internamente dentro da estrutura. Tá? Eu quero falar para vocês que são duas formas básicas do que o raio-x é formado. A gente vai falar sobre a radiação característica e a radiação de freamento. Tá? Muito rapidamente. Tá? O que acontece aqui? A radiação característica, nós temos aquele elétron que estava vindo loucamente. Eu sempre falo para os meus alunos de que esse raio-x, quem já viu aquele filme Vida de Inseto? Né? Vida de Inseto tinha uma certa parte de que tinha as mosquinhas estavam voando lá e elas diziam, a luz, que eles estavam vendo uma luz azul, muito cintilante, brilhante, né? E eles iam de encontro à luz e se estrepavam. Esse elétron é a mesma coisa. Porque o que ele está fazendo? Ele está vindo do cátodo, né? E ele vem entrando, tentando entrar nas orbitais do núcleo, do átomo. E esse elétron, nós temos os elétrons que estão no átomo do material que ele está interagindo. Então nós temos uma interação elétron-alvo. O que é o alvo? Né? Esse elétron está caminhando daqui para cá, tá? Onde ele vai entrar, vamos dizer assim, na estrutura atômica desse material. Quem é o material? O material de raio-x que normalmente se usa é o tungstênio. Esse tungstênio, aliás, esse material, tá? Ele está aqui, e esse átomo está aqui. E esse elétron que está vindo lá do cátodo, ele está vindo com muita velocidade, chegando aqui. Até que ele consegue chegar nos níveis mais internos do átomo, tá? E ele encontrou esse cara aqui, esse elétron orbitando na volta do núcleo, da última camada.
é a camada K, né? E ele veio e deu uma bangornada nesse cara. Uma batida tão forte que conseguiu ionizar ele, ou seja, conseguiu arrancar ele fora. Arrancando ele fora, ele desestruturou esse átomo. E esse átomo ele precisa se reconfigurar de novo, porque foi arrancado um elétron das suas últimas camadas. E daí o que acontece? Ele pega, ele pode chamar, ele vai puxar um elétron que tiver pairando por ali. Pode ser este, pode ser este, pode ser esse, qualquer um. Ele vai tentar puxar para começar a se estruturar de novo, né? Nesse puxar de elétrons aqui, tá? E a gente viu que essa camada aqui é menos energética que essa aqui, e assim sucessivamente. Então, quanto mais longe ele for do núcleo, maior será a sua energia. Então, quando ele puxar esse elétron, que no caso, vamos puxar esse aqui, que está numa camada mais acima, ou uma camada mais energética, o que ele vai fazer quando ele entrar aqui? Ele vai entrar com essa energia. E essa energia excedente não vai conseguir ficar aqui. O que vai acontecer? Vai ser liberada. Então, essa energia de excesso, porque ele está pulando de uma camada mais externa, ou mais energética, e parte da energia vai ficar aqui para ele poder orbitar. E a outra parte da energia vai se transformar em raio-x. Então, essa produção de raio-x, na verdade, né, é porque ele está tentando se configurar de novo. E nessa reconfiguração sobra energia. Sobrando energia, essa energia é muito alta, fazendo com que esses elétrons, de que essa energia ou esses fótons se transformem em raio-x, que é o próprio raio-x. Agora a gente tem uma produção de raio-x, tá? O que acontece agora? Isso é o raio-x característico. Por que raio-x característico? Raio-x característico porque ele está usando a característica energética do tungstênio. Certo, gente? Por isso característico. Vamos para o outro aqui. Mais uma. Radiação de freamento. A radiação de freamento, depois que a gente entende a característica, ele é bem fácil. Porque a gente tem o mesmo elétron incidente vindo lá do cátodo. E esse elétron está vindo. E ele passou por todas as camadas sem bater em ninguém. E ele conseguiu ficar cara a cara com o núcleo. E ele enxerga o núcleo e o núcleo diz para ele, cara, seguinte, aqui tu não vai chegar. Tu não vai chegar, mas de jeito nenhum, porque se eu chegar ali eu vou estourar com o núcleo. Então eu não quero que isso aconteça. E o núcleo vai se proteger. E ele vai dizer, não, aqui não vai ter, tu não vai chegar perto de mim. Ele vai se proteger de uma energia eletromagnética, esse elétron vai bater, nessa batida ele vai ter uma desaceleração. Com essa desaceleração, esse elétron que vinha nesse sentido aqui, para tentar chegar perto do núcleo, o núcleo disse que não, tu não vai acontecer. Então, quando ele desacelera, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder o sentido. Perdendo o sentido, ele sai. Só que nessa desaceleração brusca, o que acontece? Produção de raio-x. Porque parte da energia vai ser transformada em raio-x. Tá? Então essas são as duas formas de como esse raio-x se produz. Né? Tanto de freamento quanto de característico. Gente, eu estou vendo pelo meu cronômetro, a gente tem 10 minutos. Né? E o tempo passou muito rápido. Eu não vi esse tempo passar. A gente falta 10 minutos para terminar a live. Né? O assunto é uma abordagem muito grande. Eu tentei sintetizar o máximo possível. Mas eu quero falar algumas coisas inerentes ao que está acontecendo com o nosso raio-x. Gente, olha só. Pelo amor de Deus, nunca diga que o raio-x é contaminante. Tá? Uma das grandes
uma das grandes coisas que eu vejo dentro de uma sala de raio-x é o cara chegar no raio-x e não querer se encostar nas paredes porque eu posso me contaminar. Não existe. Raio-x não contamina. Raio-x é uma onda eletromagnética, ela irradia como a luz está sendo irradiada em mim aqui. Tá? Então não existe essa contaminação. Eu estou pegando um tubo que foi projetado, foi feito muitos exames nele e não estou me contaminando. Pode ser que eu esteja me sujando por causa do óleo, mas não estou me contaminando. Lembram que lá no início da nossa live a gente falou na aspiração do óleo que aconteceu com esse tubo aqui? Pois é, gente. Olha só, um dos principais acontecimentos que se tem no tubo de raio-x na verdade, sim, é ter os filamentos para formar o elétrico para que ele se bata ali e aconteça o raio-x. Isso é uma coisa. Outra coisa, gente, é que esse tubo aqui, essa ampola aqui, ela esteja em vácuo. O que é o vácuo? O que é estar em vácuo? Ela tem ausência de partículas aqui dentro. Porque o que acontece? Se esse elétron ele está partindo e tem que sair daqui para cá, ele tem que ter o caminho livre para que ele possa acontecer. Não pode ter nenhum gás, alguma partícula aqui rodando por aqui, para que esse cara pudesse bater e não formasse mais. Então, na verdade, o vácuo, um dos principais motivos para se ter o vácuo dentro de uma ampola de raio-x é para ter ausência de partículas ali para não atrapalhar o fluxo de elétrons. Certo, gente? Então, quem é meu aluno sabe que eu bato muito nessa condição. Gente, faltando 8 minutos para terminar a nossa live, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa assim, tá? A professora Leila, sei que está nos assistindo aí, né? E ela me falou hoje à tarde de que, falando sobre o KV e o EMS, tá? Gente, olha só, o que é o KV e o que é o EMS? O KV é o cara, é a porrada, é o cara que é a força que vai fazer a penetração. Ele é responsável por penetrar, para fazer com que com esse fóton de raio-x penetre a estrutura que a gente quer estudar. Tá? Então, esse é o KV. E o MS é o tempo ou a quantidade de corrente, quantidade de elétrons que está sendo produzido aqui em função do seu tempo. Então, a gente tem que entender que a cada tempo que eu tenho, a cada fração de tempo, eu tenho uma produção X de elétrons que vão tentar se projetar para produzir elétrons. Aliás, produzir raio-x, tá? Então, duas coisas básicas que a gente... Mas isso a gente pode deixar para uma outra oportunidade, porque o tempo já tá se terminando, vamos dizer assim, tá? Mais algum questionamento, gente? Vamos ver se nós temos perguntas aí. Não? Não temos? Como é que foi a aula? Foi tranquila? Conta aí pra mim aí como é que foi essa aula aí, porque na verdade o mundo do raio-x é muito maior do que a gente imagina. Aqui a gente só passou um pincelzinho assim, né? A gente tirou um pouquinho da poeira para a gente poder começar os nossos estudos sobre isso, né? Lembrando mais uma vez que a produção de raio-x, ela, para o leigo entender, ela é o encontro de uma barreira, né, com os elétrons. Os elétrons estão fluindo daqui e estão batendo. Essa batida brusca está fazendo com que esses raios-x estão descendo. Certo, gente? Bem legal assim? Como é que foi? Foi na boa? Tá? Gente, olha só, compartilhe bastante. Lembrando que essa live aí vai ficar aí na rede, né? Então ela vai estar no YouTube, vai estar numa série de plataformas aí, tá? Lembrando mais uma vez, gente, que a gente nessa campanha, nessa pandemia aí, a gente está com nossas aulas online, né? E o uso do AVA é muito importante. Então, nos seus dias de aula, lembre sempre de entrar no AVA e assistir a aula do professor que estiver escalado naquele dia. Tá? Essa é a importância primordial
para que a gente tenha uma continuidade nos nossos estudos. Certo, gente? E como é que... Me diz uma coisa, como é que foi o áudio aí? O áudio foi bom? Deu para entender legal essa loucura toda da física aí? 1 horinha é curtinho, né, gente? É muito pouco, né? É muita coisa para a gente abordar, né? A gente tem que ir correndo aqui, mas espero que eu tenha sido bastante entendido, vamos dizer assim, né? Que eu posso ter passado a minha ideia para vocês, assim, de como a gente se comporta em aula, né? Tem uma pergunta. Demos uma pergunta, vamos ver aí. Jonathan, Jonathan. qual a diferença dos raios do raio-x e da ressonância? Gente, olha só, boa pergunta, porque o que nós estamos falando? A gente está falando de duas coisas completamente diferentes, porque os raios-x são formados por encontro, né, do elétron com um anteparo, né? Quem é o anteparo? O anteparo é o próprio elétron, né? Ele bate no próprio elétron ali, ou ele faz um desvio, né, para não chegar no núcleo. Esse seria, assim, de uma forma muito simples, como a gente poderia caracterizar o raio-x. Só que a ressonância ela não é uma onda eletromagnética, assim, vamos dizer assim, para o raio-x. Ela é um grande ímã. Ela é um grande ímã, então não existe radiação, tá? E existe uma forma de ímã, ou uma onda elétron, um posicionamento de ímãs, para deixar bem específico. Eu acho que é bem simples, assim, para a gente poder entender, tá? Uma coisa é a gente trabalhar com radiação, outra coisa é a gente trabalhar não é uma onda, né? Até seria uma onda eletromagnética também, né? Mas de uma outra forma, sem fazer radiação. Então, vamos dizer assim, a ressonância não tem radiação. Ela é ressonância porque ela ressona. O que é ressonar? Ela posiciona todos os spins, vamos dizer assim, em um sentido. Então a gente está falando de duas coisas completamente diferentes. Certo, Jonathan? Espero que tenha sido bem... Jonathan, TR3 de Novo Hamburgo. Legal. Obrigado, hein, cara. Obrigado por ter... Mas são duas coisas diferentes, tá, cara? São bem diferentes no seu quesito aí. Tá? Mais alguma pergunta aí, gente? Nós temos 1 minuto e 30 segundos ainda. Vamos ver o que nós temos. Quantos nós estamos aí? 98. Nós estamos com 100 pessoas, muito bom. Gente, vou começar os meus agradecimentos, tá? Porque daqui a pouco já vai terminar. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, né? Eu adorei demais, né? Eu trouxe aqui o tubo para a gente poder conhecer ele. Eu acho que ficou bem legal assim, tá? Agradeço a direção, né, por ter nos oportunizado a estar aqui. Espero que eu tenha levado um pouquinho do conhecimento aí, né, para vocês aí, né, e os alunos, né, que estão com a gente aí. A gente está esperando voltar às aulas rapidamente para a gente poder estar junto aí, mas enquanto a gente não estiver, a gente vai estar junto lá no AVA. Nós vamos estar com nossas lives, nossas coisas tudo aí, tá, gente? Muito obrigado, fique com Deus aí. E a gente fica aqui esperando que isso tudo passe, tá? Enquanto isso, eu fico esperando vocês me dar, se tiver mais uma pergunta ainda, tem alguns segundinhos ainda pra gente poder. Vamos lá, vamos. Se não tem, gente, compartilha aí pra nós aí. A professora Tânia, que é da SEG de Porto Alegre, está chegando na sequência aí, depois da minha live. Sucesso aí na live dela, seja bem legal também, e a gente fica esperando aí a próxima vinda aí, que a gente pode vir com outro assunto também, que é bem relacionado a isso. Muito obrigado a tudo aí.